a vida da população sendo votados ou não, Esther. Não é verdade? Tudo bem, Esther? Tudo bem. E com você, Felipe? Tudo bem. Muitas e muitas novidades, né? Então, retornos positivos sobre o programa. Muito obrigado pelo carinho que temos recebido, muitas opiniões. E isto é o mais interessante, estão reclamando que nós dois estamos com preguiça de fazer programa, porque estão dizendo que o programa está sendo muito rápido. Eu quero lembrar aos amigos o seguinte: nós estamos adequando ao formato, porque o combinado aqui com a equipe da Esther, né, da Cavanhaque e do Danilo Quixaba foi exatamente que esse programa não teria molde, não teria formato, ele ia se construindo, ele ia se entendendo sozinho, e eu, Esther, que corresse atrás para poder alcançar tantas e tantas novidades, para não dizer fofocas, futricas, não é verdade? E o mais interessante de tudo, hoje, Esther, de uma forma muito tranquila, o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, né, vamos dizer, consolidou, ratificou, determinou que o conselheiro Washington Luiz, que estava interino desde a semana passada, com a aposentadoria do ex-conselheiro Nonato Lago, que continuasse até o final do próximo ano, cuidando exatamente, fiscalizando, determinando que os processos dos órgãos públicos, das prefeituras, das autarquias, fossem devidamente avaliados, analisados. Lembrando que o Tribunal de Contas do Estado é um braço da Assembleia Legislativa, mas que tem uma amplitude muito interessante. E lembrando que o Washington Luiz é um homem muito experiente, né? um homem que já teve militância partidária, militância política, já exerceu o legislativo, já foi vice-governador do Maranhão, juntamente com a ex-governadora Rosiana Sarney, e depois foi para o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e hoje integra, né, a partir da vinda do Caldas Furtado como presidente, depois foi o Nonato e agora eles hoje trazem uma nova plataforma, uma nova versão de isenção e também bloqueio de interferências externas no tribunal, que tem a função de cuidar do que é meu, o que é seu, e que é todos nós, Esther, que é o nosso dinheiro. A verdade é essa. Ou seja, muitos prefeitos não gostam de homens sérios, mas vão ter que aguentar mais um presidente determinado a fazer o certo. E o certo é saber conduzir os processos. E já aproveitando, Esther, lembrando o seguinte, amanhã teremos um seminário muito interessante da Secretaria de Articulação Política, exatamente com o Tribunal de Contas do Estado, que é contra a corrupção. Ou seja, a Secretaria tem preparado, tem feito muitas parcerias, TCU, CGU, Ministério Público, exatamente para preparar o funcionário público estadual e municipal. Isso não quer dizer que o federal também não possa participar dos diversos cursos que a Secretaria de Articulação Política, que é comandada pelo Rubem Júnior, tem feito esse processo de integração, de qualificação. E amanhã, o primeiro evento, acredito eu, já como presidente do Tribunal de Contas do Estado, é estar presente nesse seminário contra a corrupção. Se eu não me engano, Esther, nós pedimos ao secretário Rubem Júnior que mandasse um recadinho para a gente poder entender, junto com o nosso público, a importância deste seminário contra a corrupção. A Secretaria de Articulação
formação política tem como objetivo fazer assistência técnica aos municípios. E uma das áreas que mais precisa de assistência técnica é justamente no combate à corrupção. Daí nasceu a ideia de fazer um seminário buscando parceiros, como é o caso do TCE, da Secretaria de Transparência do Governo do Estado, de forma que a gente vai ajudar a difundir o conhecimento nesse quesito tão importante para garantir a eficiência no serviço público. Olha, fala pouco, mas fala muito. Obrigado, secretário Rubem Júnior, pela atenção e pelo retorno imediato quando pedimos a ele um esclarecimento sobre a importância e a dimensão desse processo. Né, Esther? Esther, lembrando o seguinte, muita gente falando que não consegue ver o nosso rosto, eu tenho explicado para as pessoas que nós determinamos que esse seria o padrão pelo tamanho do nosso estúdio, né, que é um estúdio altamente bem montado, mas a dimensão é menor. E também como exemplo para que os nossos amigos da comunicação, né, tenham esse cuidado e possam divulgar e incentivar as pessoas a estar usando máscara. E aproveitando esse processo, Esther, muita gente mandando mensagem falando que não entendeu ainda esse liberou geral, né, que hoje inclusive o Imparcial, mais uma vez, o nosso amigo Célio fez uma capa impecável dizendo que está liberado, está liberado, está liberado, está liberado. Eu particularmente respeito a ciência, respeito os nossos médicos que aconselham o governador e o secretário de saúde, que não é médico, mas é um grande administrador e advogado. Mas eu particularmente continuo achando, como muita gente, a grande maioria, Esther, como temerária essa coisa que foi liberada. Ou seja, quem é que vai controlar as festas de até 400 pessoas? Quem é que vai acreditar que festa fechada de 200 pessoas, as pessoas vão estar comendo, bebendo e vão só para beber e comer que vão tirar a máscara? Igrejas, né? Talvez a igreja até seja mais fácil, Esther, né? Se os padres, os bispos, os pastores, também no centro de afrodescendente, se houver essa consciência. Mas, indiscutivelmente, a população está tentando de novo se moldar, porque voltou o velho horário, voltou os ônibus cheios, né? Porque o horário voltou para 8 horas da manhã. Só lembrando que a maioria dos países estão meio que arrependidos de ter liberado, melhor dizendo, e estão começando a exigir agora o passaporte da vacina. E nossa população ainda não foi vacinada o quanto devia. É verdade que diminuiu drasticamente as mortes, graças a Deus. Mas isso não quer dizer que a Delta, que está aí enchendo o saco, né? O bichinho do ran-ran, como a gente diz, multiplicado, que é altamente contagioso, não possa novamente criar toda essa pandemia que tanto afetou e tanto afeta, com mais de 540 mil mortos. Mas cada um com o seu. Depois eles respondem, mas vamos rezar, Esther, que dê certo e que a gente consiga. Não é verdade? Outro assunto que ainda não saiu de pauta foi a questão da visita do presidente nacional do PDT, o Carlos Lupe, ao governador. Me parece que ele veio, né, afiado para cobrar do governador uma decisão já agora sobre a questão da sucessão estadual e também a sucessão nacional com Ciro Gomes. Olha, mais uma vez o Flávio Dino soube acertar na mosca, né? Ou seja, quebrou as pernas e a língua do Carlos Lupe. Enquanto o Carlos Lupe queria conversar sobre sucessão, o Flávio Dino levou ele lá no antigo Marista para mostrar a escola digna, o IEMA, né? Ou seja, ficou
ficou no vácuo, mais uma vez, quem acha que pode dar nó em Flávio Dino. Eu acho que precisam ser treinados e pensar melhor no que estão fazendo. Está muito longe para nós vermos esse processo. E lembrando o seguinte, mais uma vez, o procurador Nicolau Dino, que por coincidência, nós estamos falando de Flávio Dino, é irmão de Flávio Dino, mais uma vez ele estava na lista tríplice para ser procurador-geral, né? Não foi, né? Infelizmente, na PGR, o presidente é que escolhe e quando não quer seguir tradição, como é o caso do Bolsonaro, né? Mas vamos dizer o seguinte, o Lula ganha. Será que dessa vez o Nicolau Dino, que é altamente prestigiado na Procuradoria-Geral da República, será que ele vai ter o espaço pela primeira vez como procurador-geral? Vamos aguardar, né, Esther? Esther, a brincadeira que está na rua é o seguinte, é o bueiro do Braide, né? O prefeito Eduardo Braide, né, pegou lá e está ajeitando esses bueiros terríveis que quebra a mola de carro, que derruba motoqueiro. Gente, isso é um processo tão simples, é uma obra, não é verdade? Mas talvez o volume, o estardalhaço que foi feito pela comunicação da prefeitura é que tirou, né, de rumo a importância. E aí a turma começou definitivamente a brincar, né, com essa questão. Lembrando o seguinte, esses bueiros, na sua grande maioria, ou estão mais fundo ou estão mais alto, por causa de obras que são feitas sem a parceria entre Estado e município. A verdade é essa. Ou seja, se não houver daqui para frente, depois que ele ajeitar, alisar, botar tudo retinho, Esther, né, os bueiros, se a CAEMA, por exemplo, se a infraestrutura não fizer as obras respeitando o que determina a Constituição, que é pedir permissão à prefeitura, de nada vai adiantar. É dinheiro jogado fora, porque já ali na frente nós vamos estar cheio de buraco, cheio de bueiro alto, cheio de bueiro baixo. Meu amiga, é um bueiral que ninguém nunca viu. Ou seja, São Luís continua uma comédia, o Maranhão continua uma grande piada, enquanto essa política não permitir os homens públicos se entenderem para economizar o nosso dinheiro. A verdade é essa, Esther. Então, Esther, nós falamos aqui sobre aquela questão lá de Catanhede, do prefeito Cabão, né, que o polêmico prefeito Cabão, que de tantas e tantas histórias que já teve aqui, inclusive tem uma choperia Cabão, que aqui, não sei nem se ainda é dele, mas eu me lembro a polêmica, porque ele invadiu a área ali na Praia Grande, ou seja, e ficou por isso mesmo. Não sei se ele ainda é proprietário, nem sei se ainda existe essa choparia. Tu sabe, Esther, me dizer? Não, né? Esther também não sabe, porque Esther não frequenta esses lugares. Esther é uma menina de casa e de igreja, entendam isso. E é muito feliz com isso. Mas o nosso procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, não está muito afim de brincadeira. Da mesma forma que mandou o desembargador Frois para o CNJ, como nós falamos ontem, porque liberou aquele assaltante do banco lá de Bacabal, né, que só roubou 100 milhões, aterrorizou a região toda, não é verdade? Foi um pânico. Até hoje tem gente que tem síndrome de pânico na região. O nosso procurador, Eduardo Nicolau, determinou que fosse aberto um procedimento. Ao mesmo tempo, Esther, ontem à noite eu recebo um vídeo lá da assessoria de comunicação do nosso prefeito Cabão, né? Nosso não, do povo lá de Catanhede, porque meu ele não é, jamais voltaria, não, nem
Nem sei, mas tudo ao seu tempo. E ele, Esther, se defendendo. Colocou umas pessoas para dizer que, na verdade, ele abriu uma rua e que ele não ia dar paulada em ninguém, que a paulada era porque o cara ia pegar o revólver e tal. Ou seja, então, Esther, agora está na mão do Ministério Público. Vamos aguardar o Ministério Público se resolver com esse processo para nós entendermos. O que você tem, Esther, para mim? Hein? Temos aqui um áudio, né, de um também, né, amigo seu de carreira, que é o jornalista Frederico Luiz. Olha, o Fred lá de Imperatriz. Exatamente. A competência em pessoa. Também mandou um áudio aqui pra você, né, e a gente vai ouvir agora, desejando as boas-vindas ao mundo radiofônico. Felipe Clement é o fotógrafo da libertação do Maranhão. E é com esta sensibilidade que ele, então, desenha os principais fatos do nosso dia a dia. Direto, extrovertido e com a grande equipe da Guará, então chega para revelar com absoluta precisão tanto o bastidor quanto o palco da nossa cena política. Assim que é. Eu, Frederico Luiz, faço parte do grupo que almeja estar bem informado. Então, estou ligado no programa. Olha só que beleza, Frederico. Frederico é um jornalista que tem uma ampla história, não só na militância partidária, o comunista legítimo, né, que vem dos movimentos estudantis, e também participou, né, do que não era PCdoB, era PCB, né, e não tinha o do Brasil, que todo mundo diz que é o partido legítimo comunista, né? Mas ele participou e hoje ele passeia ali pelo PDT, pelo PCdoB. Então o Frederico, indiscutivelmente, na região tocantina, é a voz que nós podemos entender que tem a melhor análise de todos os processos políticos e históricos daquela região tão conturbada e que a população de lá sempre definiu durante todas as eleições estaduais quem vai ser o vencedor, juntamente com São Luís, né, Imperatriz, depois vem São José de Ribamar, depois vem Caxias, ou seja, essas grandes regiões precisam de homens como Frederico Luiz. Lembrando que Frederico já esteve, inclusive, aqui conosco mais de uma vez, fazendo suas análises impecáveis, refinadas, né? É claro, com pimenta, Esther. Não tem como não ter essa pimentinha ardida. Mas aqui nos analistas ele já esteve conosco, inclusive veio juntamente com o nosso querido e saudoso Luiz Pedro, que tanto faz falta nesse programa, nessa TV, nessa rádio. E isto é uma coisa muito interessante, aqui um fato, o nosso presidente Washington, que eu acredito amanhã vai estar aqui dando entrevista para nós, não só nos analistas, mas também no programa Então, né, que seria a nossa primeira entrevista, será uma honra recebê-lo, se ele tiver tempo. Ele é companheiro de Luiz Pedro, de colégio, de movimento estudantil lá no Ceará. Vieram juntos, na época da ditadura, para o Maranhão, né, exatamente para trabalhar, formar esses processos de resistência. Então, uma longa história, uma longa amizade. Foi uma bonita história de amizade entre Luiz Pedro e o Washington Luiz, que mesmo me colocou há poucos dias atrás que como faz falta Luiz Pedro. E eu digo aqui no ar, como faz falta Luiz Pedro. E digo novamente, ninguém autorizou Luiz Pedro partir, né? Essa é a questão. Geraldiense também, né? Sempre lembra o nosso queridíssimo e competente
analista, que tinha, sem dúvida nenhuma, a harmonia e a palavra correta para cada assunto tratado no programa. Então, continuando, tem uma história aí que toda hora me manda um material e fala sobre isso. Eu não sei por que tem que falar sobre isso, mas vamos falar, que é uma dívida de 165 mil contraída durante a campanha da senadora Elisiane Gama, e que agora uma gráfica de São Paulo, né, que segundo a contestação na justiça da assessoria da senadora, diz que eles não cumpriram, né? Eu que já vivi muita campanha, eu sei como é que é essa história de não entregarem material, de entregar material depois do prazo, que não tem serventia nenhuma. Só que o que a senadora alega, né? E tem um fundo nessa questão que eu levantei, é que, na verdade, Esther, a dívida é do partido, não é verdade? E o partido contesta que foi entregue todo o material e tal. Ou seja, seria muito interessante se tirassem a senadora do processo, porque incluíram ela. E apesar que ela é presidente do partido, ou era presidente, hoje é o irmão dela, que já até deu entrevista para nós aqui na Guará, né, uma entrevista até muito boa. E aí eu não entendo como é que o candidato é responsável, né, se o material veio para todos do partido. Ou seja, então todo mundo tem que responder. E agora está com a justiça a determinar ou não a retirada do nome da senadora Elisiane Gama, que eu saiba, nunca ficou devendo ninguém, né? Sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito simples, veio de uma família muito simples e muito digna. E vamos ver o que a justiça determina. E para esse pessoal que todo dia pedia para eu falar sobre isso, tá aí, tá falado, nada demais. Deixa agora a justiça resolver e deixa a gráfica provar que entregou todo o material, né, e que o material veio somente para Elisiane, que na verdade, pelo que eu levantei, veio para o PPS, né, do nosso amigo Roberto Freire. Ou seja, com esses fundos partidários, sem dúvida nenhuma, dá para pagar e pagar muito bem esses processos, não é verdade? Então, Esther, os petistas estão todos ansiosos. Diz que amanhã desembarca Zé Disseu no Maranhão, não é verdade? E todos eles disseram que ele veio para definir se o Everton ia ser o candidato, se Felipe Maranhão ia ser o vice e tal, não sei o quê. A presidente do PT e o nacional, a Gleisi Hoffmann, e o presidente do PT daqui do Maranhão desmistificaram logo de cara esse processo, dizendo que o seguinte, que perguntaram para Zé Disseu o que ele ia vir fazer no Maranhão, ele disse: eu vou a passeio. Ou seja, se veio para tomar uma cerveja, para fazer uma decisão de roda de mesa, né, comendo ali um peixe frito, é bom, né? Um peixe pedrinha, eu acho que ele deve gostar. Aqui ou lá em Barreirinhas, ninguém sabe para onde é que ele vai, ninguém consegue a programação desse homem. Que coisa mais incrível, parece até que lembra muito da época que ele sumiu do Brasil, né? Foragido, e depois voltou escondido. Não sei se você conhece a história do Zé Disseu. A história do Zé Disseu é muito interessante. Ele era um militante de movimento estudantil na época da ditadura. E depois fugiu do Brasil, porque se não fugisse também os caras pagavam ele, a verdade é essa, porque ele era veemente. E ele sumiu durante muitos anos, dizem que fez plástica, e depois volta para o Brasil, vai para o interior, né, de São Paulo, e se casa, Esther. Tem filho, e durante muitos anos a mulher dele nunca soube a verdade sobre ele. A verdade é essa, ele ficou clandestino, fazendo todos os movimentos, aguardando a ditadura perder força,
e depois ele volta com força, se une ao Lula, constrói o PT junto ao Lula, e aí depois vem todas aquelas histórias, condenações, né, prisões, escândalos, mensalões, Petrobras, né, assessorias estranhas, nacionais e internacionais, uso e fruto da política para cunho público. Mas, como tudo na justiça no Brasil vai e volta, quem sabe o Zé Disseu não vai ser também inocentado em todas essas questões. Esther, me diz uma coisa. Você está incluído nos 85% das famílias de São Luís que estão endividadas, Esther? Eu tenho mesmo que me pronunciar? Assinar alguma papelada? Não. Olha, uma pesquisa lamentável, mas muito interessante, que mostra a nossa realidade, foi feita pelo FEComércio e pela CNC, mostra que 85% das famílias em São Luís estão endividadas. Isso é muito grave, Esther. Isso é muito grave porque o poder de compra a cada dia diminui. A cada dia os empresários do Brasil, que não são, infelizmente, empresários que têm uma visão de país, de nação, cada vez aumentam mais os produtos. É uma coisa tão absurda, Quer dizer, cada hora o brasileiro compra menos, cada hora o saco do supermercado é mais vazio, é menor, não é verdade? A população está se alimentando muito mal quando está se alimentando. Esther, eu fico admirado porque infelizmente, muitos amigos nossos estão desempregados, muitos amigos nossos com pós-graduação, muitos amigos nossos muito preparados estão, Esther, sem dinheiro até para comer. Ou seja, não vale aqui citar ninguém, jamais faríamos uma coisa dessa, mas nós temos ajudado muitas pessoas com pouco que nós temos, porque nós também temos família, nós também temos as nossas necessidades, mas nós não podemos deixar de lamentar que os nossos profissionais, que os nossos amigos, não só da comunicação, né? Hoje mesmo, uma pessoa da área de enfermagem altamente capacitada, pós-graduada, ela infelizmente numa situação difícil. É muita gente passando fome, Esther. E sem dúvida nenhuma o país vai levar muitos e muitos anos para se recuperar. Apesar que ontem teve uma notícia interessante no Jornal da Guará, apresentado pelo nosso competente, impecável, elegante Hugo Reis, que falando do turismo, que voltou com força agora nesse mês de julho. Principalmente os paulistas estão lotando a cidade, estão dando emprego, né, para os nossos guias, para os nossos restaurantes, para os nossos hotéis aqui e naturalmente em Barreirinhas. Eu não sei a extensão se estão indo para Carolina também, que é muito bonito, só que é um pouquinho mais longe, a verdade é essa. Esther, parece que a moda do selo Unicef agora vai ser estendida para todo o estado, né? O governo do estado vai assinar, juntamente com as prefeituras, a FAMEM parece que está promovendo isso, a questão do selo Unicef pela criança. E isso é muito importante porque, indiscutivelmente, é um monitoramento, mas também é um auxílio e preparação e capacitação dos técnicos de todos os municípios e do governo do estado que trabalham exatamente com a criança e com o adolescente. É fundamental que todos os prefeitos assinem o selo Unicef, né? Como nós já falamos aqui, inclusive, que a prefeitura de São José de Ribamar,
que tem feito um trabalho muito interessante, porque a prefeitura, Esther, de São José de Ribamar não tem se metido em discussões políticas, de sucessão, essas coisas todas. Enquanto muitos prefeitos estão preocupados em definir os seus votos, eles estão preocupados em implantar políticas públicas. E o selo Unicef foi um deles e está de parabéns essa questão. Esther, foi aberto lá a questão da votação online do orçamento participativo. É um processo muito interessante em que as pessoas votam as políticas que gostariam de estar desenvolvendo, e aí, nesse caso, pelo governo do estado. Mas se os municípios não participarem, se os prefeitos não colocarem em discussão com a sociedade, né, em cada município, todos os projetos, os programas e as ações que a população acha importante, pouco vai ter força, né? Porque o governo do estado é uma coisa muito mais macro. E havendo a participação, sem dúvida nenhuma, força os prefeitos a estarem presentes. Esther, como é que nós estamos de tempo aí, Esther? Estamos em cima das 6:02 já da noite, né? Será que o povo vai conseguir o que quer, Esther? Quer estender esse programa? Como o Danilo Quixaba disse, estão conseguindo. É muito pouco. Você tem mais alguma novidade para nós, Esther, antes da gente se despedir? E a gente tem o nosso último áudio aqui da semana para a gente encerrar com chave de ouro, né? A participação desses queridos colegas do nosso querido Felipe Clã, que é o professor Luiz Eduardo Neves, né? Ele também mandou um áudio aqui pra gente. Então, ele é professor da UFMA, já esteve aqui nos Analistas, uma entrevista excelente, né? É geógrafo, mas é um cara que é um pesquisador que tem uma visão tão ampla, mas tão ampla. Que bom. Obrigado, professor, pela sua participação. Olá, aqui é o professor Luiz Eduardo Neves falando. Quero cumprimentar o amigo Felipe Clã, que estreia um novo programa de rádio na Rádio Guará, às 17h30 desta segunda-feira. Dizer da importância de espaços de comunicação e informação desse tipo na cidade. Felipe é uma pessoa, uma figura importantíssima no cenário político, um jornalista que traz as informações de forma ética, de forma transparente, né? Sabe, conhece os bastidores da política. Então, seu novo programa vai acrescentar muito ao debate público na cidade e a gente tem uma excelente expectativa para mais esse canal de informação na cidade. Parabéns, Felipe. Um grande abraço. Poxa, isso é bom demais, né? Esse pessoal naturalmente mandando essas mensagens de apoio, eu fico feliz, né? Esther, que na verdade está recebendo e que tá cuidando, e eu pergunto para ela, Esther, quem é que tu vai colocar hoje? Lá na hora tu vê, entendeu? Ou seja, as mulheres continuam mandando, as mulheres continuam fazendo o que querem, principalmente aqui nesse programa. Então, Esther, para nos despedirmos, qual é a surpresa, a música que você vai nos colocar hoje? Hoje vai ficar por conta dele, né? Gilberto Gil, Andar com Fé, Felipe. Minha amiga, só com fé, porque então até Deus descer, né, aqui na terra, nós ainda vamos penar muito. Obrigado você que esteve conosco, lembrando que o Felipe fala, mas o Clã assina o programa então, a coluna que gosta de analisar, gosta de pensar e gosta de falar com você. Obrigado, Esther. Obrigado, Felipe, e até amanhã. Se Deus quiser.